Atos 9, de 1 a 19. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14, e aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois de comer, sentiu-se fortalecido. Amém. Paulo, um religioso sincero, porém enganado. Saulo, ainda Saulo, né? Aqui no capítulo 9, era alguém sincero na sua fé, porém completamente equivocado. Como um fariseu destacado ali da sua geração, Paulo queria servir a Deus por meio dos seus próprios méritos. Queria servir a Deus com a força do seu braço, com a sua capacidade, da sua forma de pensar. Saulo ainda não conhecia a graça maravilhosa de Deus. Ele ainda estava cego por uma religiosidade fria. Precisava de um encontro transformador com o Senhor. Que no capítulo 9 nós temos este momento, onde Saulo, ele é confrontado por Deus. E, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas, de muitos, que até têm temor em seus corações, têm disposição para servir a Deus, têm boa vontade, porém estão longe da vontade de Deus e do seu propósito. São religiosos, são pessoas que até têm conhecimento de Deus, mas estão enganadas, estão longe da vontade de Deus. As escamas precisam cair dos seus olhos. A barreira ali que impede de conhecer a Deus plenamente precisa cair por terra. Estamos aqui em Atos capítulo 9.
Saulo estava indo para a cidade de Damasco para combater os cristãos. Era o início da igreja de Cristo, a perseguição já estava acirrada ali com os crentes. Saulo, nesse texto, passa por uma profunda crise espiritual. E eu creio que a conversão é, de certa forma, uma crise que nós enfrentamos. Porque Saulo ali, com toda a sua religiosidade, todo o seu zelo, toda a sua disposição, tudo isso caiu por terra junto com ele. O que antecede a conversão do apóstolo Paulo é uma experiência amarga de frustração. Ali no chão, ele percebe o quanto estava longe dos propósitos de Deus. Ali no chão, Paulo percebe o quão miserável ele era aos olhos de Deus. Deus permite isso para a humanidade caída. Deus permite a homens e mulheres que sigam seus próprios caminhos, que tomem as suas próprias decisões, que tomem a sua direção com base no que ele acha, no que ela acha melhor. Deus permite à humanidade que siga as suas próprias decisões, sem o senhorio de Cristo. E o resultado você sabe. O resultado de uma vida sem Deus, de uma vida sem Cristo, é a frustração. Muitas pessoas estão buscando a Deus no lugar errado, nas coisas erradas, estão ali tomando decisões sem buscar aquele que sabe de todas as coisas, que quer o melhor para as nossas vidas. Saulo, capítulo 9 de Atos, vive esse confronto. E ali eu creio que a ponto máximo é quando Jesus, o Cristo, pergunta para ele: por que você me persegue? Naquele momento, toda a sua capacidade, todo o seu zelo, tudo aquilo é desmanchado. Meus irmãos, o Evangelho nos confronta. É o confronto de Deus no coração do pecador, no coração daquele que necessita da graça de Deus, no coração daquele que está tentando viver uma vida longe do Senhor. É o Evangelho, meus irmãos, que desvenda os nossos olhos, o Evangelho que revela quem de fato nós somos. É o Evangelho de Cristo, que revela a ineficácia das nossas obras. Por isso eu sempre digo que a conversão é um momento de confronto, porque todas as nossas defesas, toda a nossa capacidade cai por terra, e nós precisamos aceitar a Cristo pela sua graça, aceitarmos a salvação, que somos incapazes de nos salvarmos, somos incapazes de fazer algo por nós mesmos. É o Evangelho que desnuda o pecador para que ele seja transformado. É o Evangelho que mostra na realidade quem nós somos. É o Evangelho que revela a obra que precisa ser feita no nosso coração. Este Evangelho nos apresenta a vida eterna e o amor incondicional de Deus. Ele nos confronta e, para nós crescermos na nossa caminhada com Deus, precisamos ser confrontados. Aqueles que só pregam a parte boa, aqueles que só pregam as bênçãos, ou aqueles que só tentam andar ali pelo caminho fácil, esses não vão crescer, porque é no meio da crise, é no meio do confronto, é nessa realidade chocante, quando nós nos deparamos com o vazio, com a tristeza do nosso coração, de que de fato nós somos pecadores. É ali com o seu coração cheio de dúvidas, que Saulo descobre a graça de Deus. Esse é o processo que Deus faz na vida de homens e mulheres, quando nós somos desnudados e ali o Evangelho é apresentado. E basta unicamente ao pecador crer e se entregar. Depois dessa experiência, Paulo escreve as suas cartas e talvez a mais conhecida, a carta aos Romanos. Ele diz ali nos primeiros capítulos que os gentios, eles estão debaixo da ira de Deus. Ele diz ali no capítulo 2 que os judeus estão debaixo da ira de Deus, com lei ou sem lei, a humanidade toda. Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Esta é a realidade que aqui no chão daquela estrada empoeirada para Damasco, que Saulo, o pecador, com todo o seu zelo religioso, ele é confrontado pelo Senhor.
Nessa noite, diante desse texto, eu gostaria de destacar o versículo 18. Atos 9, versículo 18. Após Ananias orar, o texto nos diz que imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver de novo. Saulo precisava ter a sua vida transformada. Todo aquele zelo, toda aquela sua prática de fariseu, tudo aquilo era nada diante de Deus. Ele precisava ser confrontado, ele precisava ser salvo, ele precisava ser chamado da morte para a vida eterna. Esse é o quadro do personagem dessa noite, Saulo, ou Paulo, tempos depois, um fariseu religioso sincero, porém completamente enganado. As escamas precisavam cair dos seus olhos. Meu irmão, minha irmã, apenas Deus pode fazer isso. Eu tenho plena convicção de que a minha mensagem não pode fazer isso. Eu tenho convicção que os meus argumentos não podem fazer isso. Somente Deus pode realizar esta obra na vida do pecador, chamando ele da morte para a vida eterna. Por isso, quando as escamas caem dos nossos olhos, é quando nós encontramos verdadeiramente com Cristo. Em primeiro lugar, eu queria dizer isso, que quando as escamas caem dos olhos, a cegueira espiritual é revelada, é de fato quando nós encontramos verdadeiramente com Cristo. Nós temos uma legião de pessoas aí, que dizem conhecer a Cristo, mas negam a sua palavra. Que dizem conhecer a Deus, que dizem amar a Deus, mas o seu coração está completamente equivocado, está completamente distante de Deus. Saulo é essa pessoa que tem a sua vida drasticamente transformada por Cristo. E talvez se você conversasse com ele antes da sua conversão, ele ia dizer da sua experiência com Deus, ele ia dizer de tudo aquilo que ele fazia para Deus. Mas aquele homem estava num caminho totalmente equivocado, estava sincero, estava zeloso pela sua religião, como muitos hoje estão, completamente equivocados. Paulo é esse homem que perseguia a igreja e foi alcançado justamente pelo Jesus dos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vibro, meus irmãos, quando eu ouço testemunhos de pessoas que não suportavam a música da igreja, não suportavam o papo dos crentes, não suportavam ali a palavra de Deus, mas é esse Jesus que chama pessoas ali cheias de orgulho, cheias de si mesmo, cheias de justificativa para um novo patamar da sua fé. Aquele que perseguia a igreja foi alcançado pelo Jesus dos crentes. E eu costumo dizer que se Saulo foi salvo, qualquer pessoa pode ser salvo. Se aquele que perseguia, que ali prendia os crentes, que humilhava os crentes, que levava a muitos deles à morte por conta da sua fé, se esse homem pôde ser salvo pela graça de Deus, depois de Saulo qualquer pessoa pode ser salva. A realidade do nosso país é um tanto preocupante. De certa maneira, a igreja cresce assustadoramente. Mas a minha crítica é qual é a qualidade dessa nova geração. Será que são discípulos mesmo? Será que temos visto conversões mesmo? Será que é conversão de fato? Um profeta do nosso tempo disse que no Brasil o cristianismo tem 5.000 quilômetros de extensão, porém 15 centímetros de profundidade, ou seja, é muito grande, porém pouco profundo. É muito grande, porém o fruto desse cristianismo de fato não é palpável, né? A conversão de Saulo nos revela a qualidade de uma verdadeira conversão. Guarde isso. Quando uma pessoa se converte de forma verdadeira, qualitativamente falando, isso impacta, isso gera algo novo. A conversão desse homem foi algo assim tremendo para o cristianismo. Antes de Cristo,
O indivíduo era uma coisa, mas quando Jesus entra, ele se torna algo completamente diferente. Isso é uma conversão verdadeira. Antes de Cristo, seguia um caminho de pecado, um caminho de trevas, mas agora, depois de Cristo, um novo propósito. Se encontrar com Cristo significa arrepender-se dos seus pecados, mudar de rumo. Esse é o significado de conversão. Estava indo para um lado, não tem mais como ir para esse lado, eu preciso retornar. Mudança de vida. As escamas caem dos olhos do pecador, da pecadora, quando há um encontro real, um encontro verdadeiro com Cristo. Uma realidade para quem nasceu de novo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o pecado nos incomoda. Quanto mais conhecemos a Deus, mais não queremos o pecado, não queremos desagradar o nosso Deus. A verdadeira marca da conversão. Todos os meus planos, todas as minhas tentativas, tudo foi frustrado. Os meus esforços foram insuficientes. E agora é hora de se render. Ah, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Talvez você que está me vendo aí, os seus planos, suas tentativas, tudo deu errado. E esse é o momento da graça inundar o nosso coração. Esse é o momento que caímos do cavalo, mas caímos na graça de Deus. As escamas nos olhos de Saulo significam que a sua vida com Deus, a sua religiosidade estava embaçada, estava incompleta, estava insuficiente. Meus irmãos, nós vivemos num país que o cristianismo está sendo pregado dioturnamente, pessoas dizem ser cristãos, mas é necessário checar como está a nossa visão, como está o nosso coração. Podemos estar como Saulo, um religioso cheio de regras, cheio de conceitos, porém completamente enganado, completamente fora, equivocado da vontade de Deus. O que você precisa é ser inundado pela graça de Deus. A graça transforma tudo, transforma o mais vil pecador, transforma aquele que perseguia em agora perseguido. Eu me lembro de Marcos capítulo 1, finalzinho do capítulo, Jesus cura um homem ali de lepra. E aquele leproso chega diante do Senhor Jesus e diz para o mestre: se o Senhor quiser, pode me purificar. E ali Jesus purifica, cura aquele homem e diz assim: olha, não conte para ninguém, não fale nada para ninguém. Mas quem foi alcançado pela graça de Deus, quem foi alcançado pelo favor imerecido do Senhor, não consegue ficar quieto, não consegue guardar para si. Aquele homem saiu pulando, gritando, dizendo o que Jesus havia feito na sua vida. Quando nós somos encontrados por Cristo, o vazio do nosso coração é preenchido. E aí então nós descobrimos esse lugar especial, o centro da vontade de Deus. Você que está me ouvindo, me vendo nessa noite, o vazio do coração do homem, o vazio do coração da mulher é do tamanho de Deus. E tudo aquilo que nós vamos colocar para satisfazer a sede, a angústia da nossa alma, tudo isso só vai deixando o buraco ainda maior, só vai deixando mais sede, mais desejo de conhecer a Deus. O nosso coração só encontra descanso quando nós descansamos no Senhor. Assim disse Agostinho de Hipona. Assim diz o Senhor, que somente um encontro verdadeiro com Cristo pode saciar a sede do nosso coração. Quando as escamas caem dos nossos olhos, é quando nós deixamos a religiosidade. Paulo, ele precisou deixar tudo, ele diz isso. Carta aos Filipenses capítulo 3, ele deixou tudo, ele abriu mão de tudo para ganhar Cristo. A religiosidade aparente é um falso culto a Deus, é uma caricatura do que deve ser um verdadeiro crente. Se nós voltarmos um pouco à história de Saulo, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém.
Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande lamentação por ele. Versículo 3, Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Após a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, nós vemos ali um grande levante contra a igreja, um grande sofrimento, perseguição dura contra os crentes. Nós temos aqui Saulo, um fariseu implacável, cego em seu zelo religioso. No capítulo 7, ainda antes da morte de Estevão, versículo 54, nós percebemos uma grande diferença entre os acusadores e entre o mártir Estevão. Atos 7:54, os líderes religiosos rangiam os dentes de raiva diante do testemunho de Estevão. Atos 6:15, ali o rosto de Estevão parecia de um anjo. Aqueles homens com o seu zelo e com a sua vontade de servir a Deus, estavam matando, estavam ali fazendo pessoas sofrerem. Mas Estevão estava em paz. Por quê? Porque ele havia deixado a antiga religiosidade. Ele havia se entregue completamente ao Senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo. Estevão sabia que, de fato, ninguém pode tirar a vida de um crente. O máximo que alguém pode fazer é antecipar a sua ida para a vida eterna, para o céu. Saulo era esse homem que estava ali rangendo os dentes junto com aquela geração de religiosos. Ele estava tentando ser justo diante de Deus. O resultado disso, sofrimento, frustração. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos justificar diante daquele que é santo, diante daquele que é perfeito, diante daquele que é justo. A palavra religião tem a sua raiz ali no latim, religare, ou seja, fomos afastados da presença gloriosa de Deus. E um dos aspectos desse religare, dessa religiosidade, é você com as suas boas obras, com o seu esforço, com a sua santidade, com a sua capacidade, tentar se religar a esse Deus. Nós sabemos que nós não podemos alcançar a nossa salvação. De fato, não é de baixo para cima, a salvação é do alto. É Deus que escolhe o pecador, é Deus que se revela ao pecador. E um encontro verdadeiramente com Cristo, nós entendemos que não podemos contribuir para a nossa salvação. Nós precisamos aceitá-lo, arrepender dos nossos pecados e crer que Cristo é a nossa justiça diante do Pai. Você pode repetir isso? Cristo é a nossa justiça diante do Pai. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Paulo, antes de aceitar Cristo, faltava um ingrediente básico ali na vida dele. Ele não tinha paz. Queria satisfazer ali o seu coração e a sua religiosidade de uma maneira precária. Não. Cristo é a nossa justiça diante do Pai. As escamas precisam cair dos olhos. E em terceiro lugar, quando as escamas caem dos olhos, é quando começamos a depender de Deus. Nós até podemos dizer que dependemos de Deus, na teoria. Até podemos dizer que esperamos em Deus, mas a realidade do nosso coração é terrível. Nós queremos sempre produzir, queremos sempre fazer, queremos sempre dar uma ajudinha, né? Capítulo 9 de Atos, nessa experiência difícil, Saulo ficou cego por 3 dias e nesse tempo jejuou. Nesse momento ali, Paulo ele é confrontado e não há outra coisa a fazer a não ser depender de Deus. É provável que Paulo é o missionário que mais precisou depender da providência divina.
né? O missionário, ele já vive pela fé, mas Paulo tinha alguns agravantes ali na sua caminhada. Por quê? Porque antes de aceitar Cristo, ele era perseguidor. É o perseguidor que se tornou perseguido. Ainda no capítulo 9, versículo 25, quando as pessoas ali, os religiosos, sabem que ele se converteu, ele precisa fugir dentro de um cesto, descendo pela muralha de uma cidade para não morrer. A cabeça de Paulo estava a prêmio. Ele tenta se juntar à igreja em Jerusalém, mas os irmãos ali tinham medo dele. Imagina, Saulo de Tarso agora é crente. Imagina Ananias ali diante de Deus. Senhor, esse homem é muito perigoso. Ele precisava da dependência total e constante de Deus. E aprender a depender de Deus não é algo fácil. Até podemos falar com os nossos lábios, mas na teoria nós queremos fazer do nosso jeito. Paulo, tudo é tirado dele, para que ele só tivesse a Cristo. E de fato, se nós temos a Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Eu não sei qual é a situação que você está passando especificamente hoje, diante desse quadro que nós vivemos. Mas eu creio, meu irmão, minha irmã, que Deus está nos levando a depender mais dEle. Deus está imprimindo em nós essa necessidade de aquietarmos o nosso coração diante de Deus. O início da conversão de Paulo, ele recebe ali ele recebe uma visitação especial do Senhor. E ele fica ali por 3 dias cego, sem comer nada, apenas sendo ministrado por Deus. Se nós quisermos ir mais fundo no conhecimento de Deus, nós não temos outra escolha. Se quisermos sair da margem da mediocridade e navegarmos por águas mais profundas, nós precisamos aprender a depender de Deus. O texto de 2 Coríntios 12, 10, texto de Paulo também, ele fala da sua experiência. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando não há mais nenhuma saída, quando não há mais nenhum plano, quando não há mais nenhuma estratégia, aí então nós podemos nos entregar totalmente, dependermos totalmente de Deus. Isso é graça. A graça não quer dizer que tudo vai dar certo e nós não vamos sofrer necessidades. Pelo contrário, é ali nesses momentos que a graça de Deus se faz presente. E você, como está a sua dependência de Deus? Você tem colocado as suas escolhas diante do Senhor? Ou a sua vida tem sido carreira solo? Você que decide, você que sabe e bola para frente. Cuidado, você também pode cair do cavalo. Você talvez, escamas ainda estejam nos seus olhos. A sua visão de Deus e da vida com Deus pode estar distorcida. E eu costumo dizer, principalmente para os jovens aqui da igreja, que quando nós fazemos escolhas e deixamos de lado a palavra, deixamos de lado a Deus, deixamos de lado os conselhos sábios, o resultado é sofrimento. Por isso, não deixe a sua vida seguir por caminhos rebeldes à vontade de Deus. Muito cuidado. Nós temos aqui a vida de Saulo. Queria viver a vida com Deus da sua maneira. O Senhor Jesus diz nesta noite, não pode ser assim. Quando as escamas caem dos nossos olhos, em quarto e último lugar, quando passamos a viver totalmente para Cristo. A conversão é aquele momento onde a nossa vida, ela não está mais nas nossas mãos, e nós entregamos plenamente ao Senhor que nos concede a vida e que quer cuidar da nossa vida. No capítulo 9, versículo 16,
Deus revela a Ananias a respeito do chamado de Paulo. Diz assim: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Pois eu mesmo vou mostrar a ele, vou mostrar a Paulo, a Saulo, quanto deve sofrer pelo meu nome. É preciso destacar que o chamado do apóstolo Paulo não vem com promessas, não vem com bênçãos, não vem com fartura. Pelo contrário, o chamado do apóstolo é cheio de dúvidas, é cheio de incertezas, mas mesmo assim é um chamado irresistível. Quando nós entregamos a nossa vida totalmente para o Senhor, nós podemos ver a vida sob outra ótica, um chamado irresistível de Deus. Nós aprendemos que Ele supre todas as nossas necessidades. O chamado de Paulo é esse chamado, não para ficar numa boa, não para usufruir das bênçãos deste mundo, mas para estar na linha de frente, para sofrer por amor do nome do Senhor. E isso, meus irmãos, ensina uma preciosa lição. Minha irmã, meu irmão, você que está acompanhando este culto, esta mensagem, guarde isso. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. Por mais difícil que seja, por mais inóspito que seja, por mais complicado que seja, mas se é a vontade de Deus para a minha vida, ali é o melhor lugar. E qualquer lugar que não for o centro da vontade de Deus é um lugar muito perigoso. Cuidado, se você não está no centro da vontade de Deus, se você tem dúvidas, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você precisa buscar ao Senhor, você precisa experimentar desta certeza. A história de Saulo, que no futuro se torna Paulo e um grande homem de Deus, ele experimentou dessa certeza, experimentou desta salvação. Sua vida nunca mais foi a mesma. Para encerrar, queria terminar com palavras do próprio apóstolo Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Diz assim: digo isso não porque seja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez nessa noite alguma escama precisa ser retirada dos seus olhos. Talvez seja a escama da indiferença das coisas de Deus. Talvez seja a escama da religiosidade. Você queira servir a Deus do seu jeito. As escamas da independência ou da autossuficiência. Quer servir a Deus com a força do seu braço, com o seu legalismo, com a sua visão distorcida, com valores equivocados. Deus chama sua vida, Deus chama você para conhecê-lo melhor, para que você entregue a sua vida a Jesus e deixe o Senhor cuidar do seu coração. Todas as questões que talvez pareçam ser impossíveis, para Deus é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Para os homens, todos os dias nos deparamos com situações impossíveis aos nossos olhos. Mas o Senhor é possível. Ele nos salva. Ele nos mantém firmes nessa salvação.